Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo Carlos Formigari, além de cliente há muitos anos, um grande amigo. Prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, Edu. Prazer estar com todos. Vamos conversar e ter um bom bate-papo, né? Primeiro eu preciso fazer uma declaração pública, né? Eu falo bastante sobre o Formigari em fóruns onde eu estou, mesmo quando ele não sabe. Eu te reconheço, eu, Arthur, te reconhecemos como um líder bastante completo. Em 2005 tá lá contigo, num cargo de liderança, numa empresa líder de mercado também, que era a Unicad. No meu primeiro grande papel de liderança à frente da Unicad, que eu era o diretor-geral da Unicad ali, comandando uma empresa, uma operação de cartões, que era uma das maiores operações de cartões do Brasil, né? Mas a minha história profissional, eu vou dizer assim, começa em 1987, 18 anos antes. E vou dar até um spoiler, né? Nós vamos falar aqui sobre um projeto muito, muito bonito que você idealizou junto com outras duas pessoas e está fazendo acontecer, que é o Jovem Data Learner, que tem conversa muito com esse seu início, né? Então, conversa muito com esse daqui início. a pouco a gente chega lá. Eu lembro que eu entrei na área de crédito e eu fui chamado em 2000 para fazer uma palestra num fórum internacional da Serasa. E eu criei uma fórmula algébrica lá que provava que risco era marketing, ou seja, que cliente no centro é o que interessava para tomar decisão de crédito. O pessoal falou, esse cara tá louco, né? E aí, porque essas áreas não se conversam, sem né, dúvida, dentro de uma mas instituição tradicional, né? Parafraseando Steve Jobs, quando a gente olha para trás, tudo faz sentido, Exato, né? Porque eu continuo havendo essa dicotomia de ou eu entrego os resultados que estão me pedindo, ou eu crio um clima bom para as pessoas aqui. Então, para mim é muito importante, né, trazer nessa conversa esse aspecto que a sua história, que passou, como muitos, né, momentos de altos e baixos, né? Eu também empreendendo há 35 anos, então momentos que dá muito certo, momentos que seja por uma mudança econômica, política ou do contexto, tem novos desafios. Quando você persevera em algumas crenças mais básicas e vai dando certo, você também percebe que é uma fórmula que funciona. Esse é o mercado que as empresas, bancos, Magazine Luiza e tantos outros precisam tanto, né, de cientistas de dados ou de pessoas que tomem decisões baseadas em dados, data-driven, etc. Essa é uma das competências atuais e do futuro. Então é alavancar realmente essa pessoa, quase pensando de uma condição de risco social para um lugar de ser desejado pelo mercado. Prazer estar aqui com vocês novamente para mais um episódio do Atma Talks, um espaço de conversas significativas que nem sempre conseguimos ter no dia a dia do mundo corporativo. Hoje tenho o prazer de ter aqui comigo Carlos Formigari, além de cliente há muitos anos, um grande amigo, e prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, Edu. Prazer estar com todos. Vamos conversar e ter um bom bate-papo, né? Obrigado. Nós escolhemos trazer e convidar o Formigari para... Primeiro eu preciso fazer uma declaração pública, né? Eu falo bastante sobre o Formigari em fóruns onde eu estou, mesmo quando ele não sabe. Eu te reconheço, eu, Arthur, te reconhecemos como um líder bastante completo. E bastante completo no sentido que integra foco em análise crítica, em resultado, em como fazer as coisas acontecerem com muito método, com muito critério, e ao mesmo tempo um acolhimento, um lado humano bastante significativo, né? E essa dosagem não é tão trivial no mercado, então é muito comum encontrarmos líderes muito focados em pessoas e com alguma dificuldade de fazer conversas mais difíceis e profundidade analítica, e do outro lado também esta menor composição. Então, esse é um dos motivos porque as pessoas que nos assistem têm um interesse genuíno de modelos de liderança, dos desafios que são encontrados, né? Então, enfim, a ideia é que a gente tenha um papo realmente. E para começar, né, vou voltar no tempo exatos 20 anos, né? Porque a primeira vez que eu
facilitei um encontro para você, foi, se eu não estou enganado, em 2005, pelo menos creio, na Unicard. Então, de lá para cá, muitas andanças, muitos desafios e te acompanhando sempre, né? Então, primeiro queria que você dissesse para a gente como foi a sua história, a trajetória, desde mundos mais matemáticos até chegar onde você está hoje. Bacana, Edu. Primeiro, muito obrigado pela referência, pelos elogios. Vocês são sempre muito generosos comigo. Eu acho que é sempre um desafio grande liderar equipes de todos os tamanhos, né? Seja dentro de grandes organizações, como Unibanco lá em 2005, depois a Tempo, que vocês estiveram junto comigo, lá, uma empresa de capital aberto, que tinha recém feito IPO e que eu liderava pela primeira vez uma empresa como número 1 da empresa, né? E depois, no meu retorno de novo para o Itaú, gigantesco, né? E por outras empresas, startups, a gente esteve junto. Então, acho que esses 20 anos a gente percorreu o mundo executivo e empreendedor de empresas de 30 pessoas ou 3.000 pessoas. Então, vocês sempre estiveram do meu lado nesses 20 anos e contribuíram muito para isso, podem ter certeza. Mas a história começa bem antes desse 2005, né? E acho que é aí que a gente tem que lembrar sempre, é um pouco do que eu agora já passados aí quase 53 anos de vida, né? A gente começa a lembrar e dar mão para quem vem depois da gente, né? Que a gente também tem sorte, né? E eu tive uma série de sortes na vida que me possibilitaram em 2005 estar lá contigo, num cargo de liderança, numa empresa líder de mercado também, que era a Unicard, no meu primeiro grande papel de liderança à frente da Unicard, que eu era o diretor-geral da Unicard ali, comandando uma empresa, uma operação de cartões, que era uma das maiores operações de cartões do Brasil, né? Mas a minha história profissional, eu vou dizer assim, começa em 1987, 18 anos antes, daqui a pouco vai estar fazendo 40 anos, faltam 18 meses para fazer 40 anos que eu comecei a trabalhar. E eu comecei a trabalhar num momento que o mundo estava começando a se digitalizar, que a informática, como a gente chamava antes, estava chegando no mercado. E eu comecei a trabalhar numa agência bancária também. Lá no interior de São Paulo, eu nasci e a primeira fase da minha vida passei quase toda ali em Limeira, até a minha adolescência. E ali, entre o ensino básico e o ensino médio, eu me destacava um pouco em algumas matérias, matemática era uma delas, e chamei a atenção, porque teve uma Olimpíada de Matemática, e daí meu pai sempre me estimulou a aprender coisas. Ele me ensinou datilografia, por exemplo. Ele achava que datilografia ia dar acesso a bons trabalhos, o que ele tinha razão. E ser bom em matemática e aprender a datilografia que o meu pai me ensinou me possibilitou ser menor aprendiz do Banco do Brasil. Então, tinha um processo quase concorrencial no Banco do Brasil e eu, efetivamente, entrei no Banco do Brasil como menor aprendiz porque eu sabia datilografar. Menos pelo currículo e as notas e a matemática que me colocaram lá, mas porque só eu mesmo sabia datilografar. E meu pai, visionário, conseguiu me colocar ali. E acho que esse é um primeiro princípio assim que eu vejo. Quer dizer, meus pais que nunca tiveram uma educação formal forte, né? Meu pai terminou o curso técnico de contabilidade, minha mãe não chegou a terminar o ensino básico completo, foi até o 7º ano na época, né? Sempre estimularam a mim e todos os filhos a estudar, que o estudo ia trazer um bom caminho para a gente, né? E entrar no Banco do Brasil para fazer o ensino médio foi uma chave por 2 motivos. Primeiro, que me dava o que eu sempre brinquei, um plano A muito bom. Porque o emprego no Banco do Brasil ali no meio dos anos 80, numa cidade do interior, para quem é do interior, era um dos melhores empregos que se podia imaginar. Você imaginar que você ia ter uma carreira no Banco do Brasil, ali nos anos 80, que você tinha os concursos internos e que você podia galgando posições e chegar um gerente de uma agência, você era uma das principais pessoas da cidade, né? Um gerente de agência naquela época. Sim. Hoje não é mais assim, mas naquela época era uma das, principalmente do Banco do Brasil, e esse já era um primeiro sonho.
E outra coisa é que o Banco do Brasil, mesmo para menor aprendiz, remunerava muito bem. Para se dar uma ideia, eu conseguia pagar, com a remuneração de menor aprendiz, que era um trabalho de 4 horas por dia, eu conseguia pagar meu ensino médio no ângulo, estudava de manhã, trabalhava à tarde, e guardava metade que eu poupei durante os 3 anos que eu fiquei. Então me deu condições de ter uma poupança enorme, e eu nem sabia qual era que eu teria um plano B, mas eu já comecei a olhar algumas coisas. Eu queria fazer economia, biologia, eu gostava dessas coisas mais de ciências biológicas e humanas naquela época, mas eu era bom de matemática também. Não gostava tanto de matemática, mas era bom de matemática. E no banco você lida mais com essas coisas, né? E no banco você faz de tudo quando você é menor aprendiz. A primeira coisa que você vai fazer é atender cliente, dar informações. A agência tinha 300 clientes, Edu. Então você aprendia a lidar com pessoas. Sim. E você era o menor cargo que tinha. Todo mundo pedia tudo para você, dava ordens para você, inclusive as pessoas que eram terceirizadas. Porque apesar de você ser um funcionário do Banco do Brasil, na hierarquia, o segurança te dava orientações, a faxineira te dava orientações, você atendia todo mundo. E isso é maravilhoso. Então, uma das coisas que eu fazia, logo no meu primeiro ano, a agência fechava às 16h30. Eu ia, fechava, tinha um segurança lá, o Joselito, meu amigo, ficava lá olhando, eu ia fechar a agência. Fechava a agência e não podia deixar ninguém entrar enquanto os outros clientes saíam. E eu, para passar meu tempo, marcava o horário do último cliente que saía. E fiquei marcando todo dia. E depois eu ia anotando isso num papel e ia desenhando, fazendo uns desenhos que eu depois descobri que isso eram gráficos. Mas eu ainda não sabia que isso eram gráficos de tendência. Legal. Não entendia essas coisas, porque meu negócio era fazer biologia, economia, um curso noturno. Por quê? Porque com 16 anos, quando eu fizesse 16 anos, eu ia poder prestar o concurso interno. De 4 disciplinas, se eu passasse em 2 delas, eu já estava... E era português, matemática, eu estava estudando português e matemática no colégio, técnicas bancárias e contabilidade. E tinha que saber datilografia, que eu já sabia. Então, estava dominado. Mas eu brinco, bem na minha vez, quando eu estava com 15 anos e alguma coisa, o Sarney baixou um decreto na época que não vai mais ter concurso interno. Porque o banco já não precisava de tanta gente. O processo de informatização estava tomando conta, tanto que logo depois disso começaram os planos de demissão voluntária, os PDVs. Logo depois. Então, todos os meus amigos que têm 1 ano a mais que eu passaram no concurso e seguiram a carreira no Banco do Brasil. E eu brinco agora, por sorte. Naquela época eu fiquei triste para burro, mas por sorte tive que ver o que eu ia fazer na minha vida. E aí eu comprei um guia do estudante. Guia do estudante, fui na banca, tinha uma banca em frente, comprei um guia do estudante, folheando o guia do estudante, olhei assim, estatística. Falei, caramba, isso daqui que eu faço, fazer gráficos, organizar números, eu já colocava no café lá as tendências, o horário, qual dia do mês que os caixas vão ter que trabalhar mais, porque tem mais clientes na agência. Falei, cara, é isso que eu vou fazer. E fui olhar onde tinha os cursos de estatística, e tinham 3 cursos de estatística em universidade pública. Falei, vou estudar para passar, e estava no ângulo, um ensino forte, ensino médio forte, e eu passei nos 3 vestibulares, e antes de completar os 18, porque até 18 eu podia ficar como menor aprendiz, eu saí do banco apoiado pelos meus pais, né, que eu era o primeiro ali da família a fazer um curso superior, mudar de cidade, né, sair de Limeira, saí de Limeira, fui para Campinas, escolhi a Unicamp, e assim começa, e anos depois, né, a gente eu li um livro muito interessante, que é do Leonardo Miglionow, que é o Andar do Bêbado, de um físico e matemático que escreve como assuntos totalmente aleatórios, totalmente fora do nosso controle, que a gente não planeja, mudam radicalmente os nossos destinos. E o Sarney não sabe, mas ele mudou totalmente o destino da minha vida, me possibilitando seguir uma carreira que me possibilitou abrir o mundo, conhecer, por exemplo. E vou dar até um spoiler, né? Nós vamos falar aqui sobre um projeto muito, muito bonito que você idealizou junto com outras 2 pessoas e está fazendo acontecer, que é o Jovem Data Learner, que tem conversa muito com esse seu início, né? Então, conversa muito com esse daqui início. A pouco a gente chega lá, mas conversa muito com esse início, sem dúvida, conversa muito com esse início. Mas é isso, quer dizer... E aí começa a minha carreira no ramo de estatística, eu começo montando uma empresa,
Depois que eu me formo, monto a primeira empresa júnior dentro da Unicamp, depois monto uma empresa de pesquisa de mercado e consultoria de estatística, que ali entre 92 e 99, junto com outros 2 sócios, um o Mário William e outro o Rodney, que depois a gente se reencontra também no Unibanco e no Itaú, formamos e começamos a trabalhar com dados, consultoria na área de dados e evoluindo. Depois o Roberto entrou a trabalhar com a gente também, que a gente fez mestrado juntos. E lá em 99 eu sou convidado a montar o Data Warehouse, toda a parte de modelagem estatística da área de cartões do Unibanco. E aí eu mudo, saio do empreendedorismo e vou pela primeira vez num grande desafio executivo. Entro como coordenador lá no banco, ali no final dos anos 90, já numa estrutura bem poderosa que o Unibanco tinha, com grandes ambições de se tornar um dos maiores players de cartões, com uma equipe muito poderosa que me eleva de patamar, né? Daí eu saio de uma condição de uma pessoa que estava olhando ali o mundo acadêmico muito forte, né? De Unicamp muito forte, mas ainda do mundo de indústria, que eu trabalhava forte com indústria, de varejo do interior de São Paulo, para o mundo corporativo, de grandes organizações, atendendo grande varejo nacional, as grandes empresas nacionais, a partir de um player líder de mercado na área de cartões. E ali você tem um primeiro grande desafio de equipe, talvez. Primeiro grande desafio de equipe. Eu já entro com a missão de formar pessoas para o desafio de fazer aquilo que tinha a visão do líder da organização daquele momento, que era o Márcio Schettini, de transformar o negócio de cartões a partir da modelagem de dados. Então, a gente tinha os dados, tinha a tecnologia e tinha que formar essas pessoas. Então, a gente tinha um time muito pequeno na época, para você ter uma ideia, quando eu entrei tinha um time de 5 pessoas trabalhando com modelagem estatística. E quando eu saio da área de modelagem estatística para assumir a Unicad, para assumir tudo, a gente já tinha formado mais de 500 pessoas. Uau. Até programa de trainee na área de modelagem de estatística a gente tinha feito. Um dos sonhos que a gente tinha era todo profissional a assumir uma posição de liderança tinha que ter uma formação de modelagem de dados ou modelagem estatística, por entender que entender e aprender com dados era nova forma de aprender. Quer dizer, era nova língua. Já era. Já lá ainda é. E não tinha os nomes de data science, Exato. analytics, AI. Até tinha um começo de AI, a gente já trabalhava com redes neurais ali, o modelo de machine learning, né? Não a IA generativa que a gente vê agora a partir do chat GPT. Mas a gente já tinha os primeiros algoritmos todos sendo trabalhados, se acompanhou bem em prevenção à fraude, em crédito, a gente já tinha isso tudo muito bem desenvolvido. Mas você participou de boa parte dessa jornada com a gente, inclusive lá. Sim. E aí eu acho que tem um ponto que, para mim, é parte do que eu vejo em processo de acompanhamento de executivos, que é esse dilema de quando eu tenho uma área muito técnica na mão e tenho que formar uma equipe, como priorizar e como deixar de ser o estatístico que eu sei que você já era reconhecido com mestrado, enfim, com uma competência técnica de análise de modelagem para ter que criar a equipe, delegar, formar pessoas, porque de onde eu lembro, isso já estava muito no seu DNA. E aí eu queria checar de onde nasce essa crença de você se relacionar com as pessoas do seu time com crenças tão diferentes do que era a média, principalmente naquele momento de liderança, né? Primeiro, tem uma constatação que eu faço pós, assim, quando eu olho em retrospectiva, né, e depois de ter feito tantos assessments de perfil e tudo mais, em todas as análises de perfil, independente da metodologia que eu faço, nenhuma fala que eu sou analítico. Nenhuma. Então, todas elas dão um perfil que eu sou mais de relacionamento, que eu sou mais voltado a pessoas, que eu uso mais a intuição, criatividade. Então, acho que eu parto disso e talvez, é a minha hipótese atual aqui, por eu estar naquele momento ali dos 14 aos 17, no Banco do Brasil, e me ver naquela tomada de decisão
que eu tinha que ir para algum curso e estar ali trabalhando com algum dado e ver aquele guia do estudante e falar, cara, é isso que eu estou fazendo hoje, eu tomo aquela decisão e vou... Eu acabei sendo muito treinado. Porque eu era bom de matemática, apesar de não gostar tanto de matemática, tanto que o primeiro ano foi um ano bastante chato assim para mim do curso de estatística, porque é o ano mais pesado igual de engenharia assim que você fez, né? Que é cálculo, geometria, física, eu acho chato. Mas o segundo ano, a estatística não tem nada a ver mais com os outros cursos, nem com a matemática. Paretos e outras coisas de análise na aplicação na vida. E assim, a aplicação na área de estatística é em qualquer área. Em qualquer área. E eu derivei toda a minha atenção para a área de interesse. Eu sempre tive interesse com ciências biológicas, eu trabalhei muito próximo da medicina na Unicamp. Os meus orientadores eram pesquisadores. No mestrado, a minha professora orientadora era doutora em medicina. Então, eu sempre puxei para o lado da ciência, apesar de ter trabalhado em indústria e depois em banco, eu sempre puxei para os assuntos de maior interesse pessoal. Né? Os meus assuntos de interesse pessoal vão nesse mundo das ciências humanas e biológicas. Né? Então, muita pesquisa ali no IFISC, que é o Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Os primeiros trabalhos, inclusive da Limite, que é a primeira empresa de pesquisa que a gente montou, eram todos ligados à pesquisa de mercado para entender comportamento de pessoas, satisfação de clientes. Então, sempre teve o componente de cliente no centro, de pessoas, entender pessoas. Né? Então, tem esse pedaço de um lado, de ter o cliente no centro. Mesmo trabalhando, eu entrei na área de crédito. Né? Eu lembro que eu entrei na área de crédito e eu fui chamado em 2000 para fazer uma palestra num fórum internacional da Serasa. E eu criei uma fórmula, uma fórmula algébrica lá que provava que crédito era, que risco era marketing. Ou seja, que cliente no centro é o que interessava para tomar decisão de crédito. O pessoal falou, esse cara está louco, né? E aí, porque essas áreas não se conversam, sem né, dúvida, dentro de uma instituição tradicional. Né? Parafraseando Steve Jobs, quando a gente olha para trás, tudo faz sentido, né? Porque hoje, nós vamos chegar lá daqui a pouco, quando a gente fala da Rock Cantec, tudo que você continua fazendo, mesmo a passagem recente no Itaú, com áreas de fidelidade, com áreas de análise de cliente, eu lembro que você foi responsável por uma das frentes agora mais recentes do Itaú Unibanco na parte de cliente, centralidade no cliente. Então, essas coisas, quando a gente olha para trás, elas se explicam muito facilmente, né? Mas quando você diz sorte, eu acho que essa navegabilidade com o que aparece e a flexibilidade de aceitar os convites que a vida vai trazendo, para mim isso é mais do que sorte, né? É esse lugar de aceitar essas sincronicidades e um convite aqui, eu digo sim, e ele vai me moldando, como você falou, e eu vou somando essas coisas, né? E o fato de eu ter ficado 3 anos no Banco do Brasil, no período que eu acredito que seja o período de que está ali talhando o caráter, né? Que é a adolescência, dos 14 aos 17 anos, né? E convivendo com 300 pessoas, muitas delas te dando muita atenção, te escutando, te ensinando, e muitas delas te ignorando, você vai falando, cara, essas pessoas podiam ser diferentes, né? Podiam tratar você diferente. Eu tinha alguma contribuição para dar e não fui ouvido, fui negligenciado, ou fui muitas vezes violentado ali com uma fala, né? E acho que isso ajuda na hora que você vai se formando, e mesmo quando eu monto a minha primeira empresa de pesquisa e contrato ali os primeiros entrevistadores, aí com eles no campo, aprender junto com eles, porque eu também nunca tinha feito pesquisa, vai fazer a primeira, né? Fazer junto, aprender junto, e chama e faz o grupo, e aí o que a gente aprendeu aqui, como que a gente pode fazer amanhã melhor. Eu acho que isso fez toda a diferença para mim. Na hora que eu volto, a minha primeira semana no cartão Unibanco foi muito interessante, porque eu entrei, eu já tinha montado uma empresa, eu já estava liderando uma empresa há 6, 7 anos, a minha empresa chegou a ter 50 pessoas de pesquisa. Eu entro numa área que tinha 5 pessoas. Sim. E eu fazia pesquisa de clima, um dos produtos que a gente tinha na Limite era pesquisa de clima, fazia para indústrias e tudo mais. A primeira coisa que eu fiz, na primeira semana, falei, tem alguma coisa errada aqui.
Eu apliquei uma pesquisa de clima. Uhum. As pessoas falam, cara, mas o que você está fazendo? Tem um RH. Eu apliquei a pesquisa com 5 pessoas e Uhum. fiz um diagnóstico e falei, cara, a gente vai mudar o jeito da gente operar aqui, o jeito da gente trabalhar, não pode estar desse jeito. Uhum. Então, escutar as pessoas, acho que está tá no meu modo... Tá no DNA, Tá né, no modo nesse operacional, porque eu muitas vezes não fui escutado e eu aprendi que isso é fundamental. Uhum. Assim, não sei se já era natural de mim lá na minha infância, mas isso ficou natural para mim depois e é uma coisa que eu sempre me pergunto, será que eu continuo fazendo essa escutativa hoje? Porque às vezes a gente entra num turbilhão no dia a dia, seja no mundo empreendedor, seja no mundo executivo, e a gente tem que se monitorar, né? Por isso que é importante sempre a gente ter alguém do lado para nos questionar e fazer aquela análise, né? Claro. Porque às vezes a gente não consegue, na autoobservação, fazer isso sozinho. Tem que ter pessoas do nosso lado para nos avisar, tem que ter essa humildade em reconhecer que sozinhos a gente não consegue ter todos, precisa desse feedback, né? Então, acho que esse é um componente super importante. E pontuando nisso, eu acho que é algo que é muito importante, porque até hoje, né, estamos falando de 2025, esse aspecto de liderança, de integrar a liderança mais humanizada, e o nome a gente pode dar qualquer, ele não é óbvio e ele é muito questionado em muitas organizações, né? Porque continua havendo essa dicotomia de ou eu entrego os resultados que estão me pedindo, ou eu crio um clima bom para as pessoas aqui. Então, para mim é muito importante, né, trazer nessa conversa esse aspecto que a sua história, que passou, como muitos, né, momentos de altos e baixos, né, eu também empreendendo há 35 anos, então momentos que dá muito certo, momentos que seja por uma mudança econômica, política ou do contexto, tem novos desafios. Quando você persevera em algumas crenças mais básicas e vai dando certo, você também percebe que é uma fórmula que funciona, né? Então, queria puxar dali, né? Estamos falando de Unibanco, depois dali, como você falou, você vai para a sua primeira cadeira de CEO propriamente, de ser o número 1 de uma empresa que não era sua, né? Exato. De uma empresa aberta como você falou, te acompanhei lá também, mas dali que memórias ou que experiências de liderança você tem para compartilhar? Quais foram os grandes aprendizados como líder da Tempo no momento que você estava lá? Acho que a primeira e mais relevante que aquilo que você desenvolve numa organização, você não consegue aplicar exatamente da mesma forma em outra, né? Porque existe um modo operacional que a gente pode chamar, ou uma cultura diferente acontecendo naquele ambiente, né? Então, por mais que eu tivesse participado e convivido de um momento extraordinário ali no Unibanco como um todo, né? E particularmente na área de cartões, levar aquele jeito de fazer que a gente tinha e buscar implementar da mesma forma, inclusive levando algumas pessoas ali, porque no momento de fusão, algumas pessoas acabaram, eu acabei levando junto comigo ali para Tempo, não funcionou de começo. Então, teve todo um trabalho de conquista de confiança com a nova governança, né, com o Conselho de Administração, com os acionistas, né, porque era uma empresa de capital aberto, então tinha que conversar com quem investia na empresa, era uma empresa que era medida lá pela ação, né? Tinha feito IPO 2 anos antes, tinham 3.000 colaboradores novos, né? Quem é esse cara que está chegando de banco ainda, né? Lá vem um cara para querer espremer resultado, essa visão que se tem, né? E conquistar a confiança de acionistas, de governança no conselho, de colaboradores, do time direto e ter que fazer as mudanças, porque não necessariamente aquelas pessoas que estavam ali serviriam para o novo desafio, porque tinham, só para entender, a Tempo ela tinha feito umas 10 aquisições aproximadamente, tinham várias pessoas que estavam ali, que eram ex-empreendedores, que estavam ali no último ano de earnout e já estavam combinados que iam sair, mas que tinham que ficar mais alguns meses. Então eu tinha que administrar esse período de saída,
ajudá-los a ter o sucesso final do earnout deles e já planejar a troca de cadeira para quem vinha e buscar no mercado. Então foi bastante complexo. Sim. Foi um momento que a gente, inclusive, chamou vocês para nos ajudar a fazer o diagnóstico e tudo mais. Usei outras ferramentas que eu não tinha utilizado ainda no banco, mas que eram do meu repertório antigo, lá da Limite, de Prêmio Nacional de Qualidade, de assessment de empresa. Foi bastante útil. E, de fato, a gente fez um turnaround, coisa que eu não tinha feito até então. Porque uma coisa é pegar uma organização igual a Unicad, que já tinha sido feito um turnaround anterior pelo Márcio Schettini, e que ele me deu uma empresa redonda na mão lá, quando eu recebi do Zanvettori e do Schettini, em 2004. Redondo. Era pegar uma empresa boa e transformar numa empresa muito boa, excelente. Foi isso que nós fizemos, eu e o meu time. Outra coisa era pegar uma empresa que estava em construção, algumas delas eram ok, outras não eram ok, juntar essas empresas ok e não ok, numa única plataforma, que tinha empresa de seguro odontológico, empresa de guincho, empresa de arrumar a geladeira, empresa de serviço médico, empresa de home care. Juntar tudo isso num único sistema para ofertar esse tipo de serviço para as seguradoras e para as grandes empresas de assistências de uma maneira geral, crescer, prestar, era muito... E assim, quando eu cheguei, teve dois fatos gravíssimos, tiveram dois fatos gravíssimos da empresa de não cumprir itens regulatórios, né? O primeiro é que não estava cumprindo algumas pendências de documentais com a ANS, entrou em direção fiscal. A segunda... E ali você estava vivendo um lugar de ter a responsabilidade civil completamente associada. E quando uma empresa entra numa direção fiscal, foi algumas semanas depois que eu entrei na empresa, seus bens são todos bloqueados, meu e de toda a diretoria estatutária. E o segundo, eu ia entrar no dia 31 de março, né? Mas me convidaram para participar do call no dia 26 de março, só que não teve call, porque não teve balanço auditado, não teve fechamento de resultado. O call efetivamente do resultado de 2009, de 2008, foi feito só em julho. Então, os números não estavam fechando. Então, eu entrei numa situação bem caótica da empresa, né? Então, pegar naquela situação caótica era um turnaround em todos os sentidos. E, efetivamente, aconteceu. E essa transformação me fez um profissional também, uma pessoa isso que eu ia falar, muito melhor. De novo, um aprendizado acelerado que volta em outros capítulos. Mas era uma empresa que rodava 24/7, né? Serviço, imagina, uma pessoa pode pedir guincho a qualquer hora do dia, uma pessoa pode ter um problema de saúde a qualquer hora por dia, precisar de um atendimento médico, hospitalar, a qualquer hora por dia, a gente estava lá para atender, né? Os serviços de call center, por exemplo, de atendimento, de auditoria médica, era a gente que fazia. Então, nos meus primeiros meses, para aprender o negócio, eu fui em toda a operação, 24/7. Eu e os diretores que eu levei, que também não conheciam do negócio. Então, fui aprender com as pessoas. E era uma coisa que a gestão antiga não tinha feito. Nunca tinha ido de madrugada lá conversar com as pessoas. Para literalmente ter empatia. Então, você vai ganhando. A gente teve um processo ali de conquista das pessoas também. Não à toa, o resultado do segundo ano foi extraordinário. O valor da ação mais do que dobrou. O valor da ação é só um resultado. O resultado é só consequência. É só consequência de uma série de coisas que acontecem antes. O resultado não vem antes. O resultado é só o resultado. A gente não trabalha para o resultado. A gente trabalha no processo. O processo que vai levar ao resultado. Eu acho que, cara, assim, como eu acompanhei, né, eu posso dizer que ali foi também um divisor de água importante que eu vi acontecer com você. E ali acho que vale... Como são muitas experiências, né? E muitos cases de sucesso, te perguntar, assim, fazendo um salto para empreender a NetPoints, que aprendizados são esses também de liderança, de empreender, de ter a cultura na mão, de não ter controle sobre tudo, enfim, né? Que é um salto, dei um pulo ali, mas saindo da tempo, já chegando num momento que você empreendeu, decidiu empreender na NetPoints. Na NetPoints, a saída da NetPoints foi
por um momento do mercado ali pós aquele boom de IPOs que teve em 2007 e 2008, pós aquele crash na economia ali do 2008 também, das fusões, lá em final de 2010, tinha recém aberto capital, cerca de 2 anos a múltiplos, e lá no Unibanco a gente tinha feito um conjunto de programas de fidelidade para varejo, tínhamos comprado a Hipercard, que tinha o que eu considero o melhor programa de fidelidade que já existiu, que era o Bom Clube, lá relacionado à rede Bom Preço. Acompanhamos, né? Também. E, coincidentemente, o cara que montou a Múltiplos era o cara do Bom Clube, que é o Eduardo Gouveia, e ele um dia foi visitar eu lá na Múltiplos para querer colocar os planos odontológicos na Múltiplos. Eu olhei aquilo e falei, cara, é isso que eu tenho que estar fazendo. Aquilo brilhou meu olho. E eu fui conversar com os acionistas, com o conselho já tinha resolvido todas as questões, isso que é importante, tinha resolvido todas as questões importantes lá na Tempo, combinei, 4 meses depois eu saí da Tempo para montar a NetPoints. Então, no comecinho de 2011, eu, junto com outros 2 amigos ex-Unibanco daí, começamos a montar, o Manhães e o Wellington, e depois mais 2 outros amigos se juntaram na jornada, o Alexandre e o André. Então, os 5 começaram ali a jornada da NetPoints, e o aprendizado que fica para mim de toda a NetPoints, depois dos 7 anos passados, é que mais do que uma grande ideia, mais do que um grande produto, mais do que execução até, mais do né? que uma execução premium, mais do que as pivotadas que a gente tem que dar, que é o que a gente faz quando a gente está fazendo um produto dentro de uma organização, né? Mais do que aprender com o cliente, mais do que desenvolver o market fit do produto, mais do que tudo isso, tem uma questão que teria que ter vindo antes, e que eu só me dei conta nessa magnitude depois do fato também, que é governança, que é o acordo entre os sócios. Você tem que estar, não só os 5 que formaram a empresa originalmente, que eram bem parecidos, vamos dizer assim, todo mundo com o mesmo tipo de cabeça, mas quem embarca depois tem que ter o mesmo sonho. E a gente não teve essas garantias. A gente não garantiu que todo mundo que embarcasse estava no mesmo sonho depois. A gente trouxe outros tantos players, desde fundos como players de mercado, e a gente teve players que não estavam sonhando igual os empreendedores, e assim, a culpa não é deles. Eu acho que faltou um pouco de conversa ali, da gente ter sonho alinhado. Eu fui aprender isso, inclusive, depois, quando eu fui fazer um curso lá em 2021, acho que eu até indiquei esse curso na GoNew. Né? Cara, boa parte das startups, inclusive startups que tiveram bons produtos, falham por não ter feito um bom acordo de sócios. E o acordo de sócios, a primeira pergunta é sobre sonho de pessoa. É, de novo, sobre o ser humano que está ali entrando, não importa se ele está com a pessoa jurídica dele, mas é a pessoa física que está por trás da jurídica. Qual o seu sonho? Né? E a gente fica sempre se perguntando o tempo todo, cara, a gente está sonhando igual? A gente continua sonhando igual? Porque as pessoas mudam, né? Então a gente tem que estar sempre sonhando junto, e se não tiver isso muito bem alinhado, escrito, bonitinho, a chance de dar errado é grande, mesmo se o produto está certo, se o cliente está satisfeito, se as finanças estão em dia, se tem caixa. Não é só por causa de caixa que uma empresa morre. Caixa é só o sintoma final. Ela morreu muito antes porque o sonho não estava alinhado entre os sócios. Sim. Que traz, né, uma reflexão que para nós é muito presente no dia a dia, que é a estratégia é um lugar que tende a ter um alinhamento maior dos sócios ou dos executivos. Então, pensar a estratégia, pensar o futuro e pensar literalmente para onde a gente quer ir é mais comum. Antes do sonho, talvez, mas pensar a estratégia. Pensar a estratégia. Agora, esse como, que tem a ver com a cultura, que envolve os valores, que envolve questões emocionais do dia a dia, é um lugar diferente que, de novo, nem todo líder enxerga, né? Que é uma outra coisa que eu também percebo em você, que é uma preocupação de colocar na sua agenda a cultura da área, se você está liderando uma área, ou da organização, se você está liderando a organização. Né? Então, acho que na história, quando eu fui te acompanhando, também fui percebendo
que aquilo que para nós, como consultores, como coaches, mentores, é tão difícil estar ali dizendo, olha, cuide da cultura também, envolva as pessoas para que a estratégia, como promessa, seja entregue. Para você, eu sinto que sempre estava muito presente, né? Culminando até na história atual, que a gente vai chegar daqui a pouco, da Rock, mas que é esse lugar de como cuidar da cultura. Então, eu quero fazer uma ponte, como a gente prometeu, dei ali o spoiler, né, do Data Learning. Eu acho que ele entra mais ou menos na linha do tempo, depois da sua saída da NetPoints, eu creio que foi esse sonho seu continuava, né? Então eu queria checar aonde esse sonho, que é um projeto pessoal, social, de impacto e ao mesmo tempo é um business possível e potencial, que momento que ele volta? Conta um pouco sobre a Data Learning e o Data Learner, o jovem Data Learner. Perfeito, é isso mesmo, você pegou. Quando aconteceu ali a saída da NetPoints, não era uma coisa que eu imaginava que fosse acontecer, ela não foi um negócio planejado, né? Aconteceu em função de desgaste entre os sócios, em função da gente não estar sonhando igual. Mas a primeira coisa que eu pensei, falei assim, agora eu preciso dar um tempo pela primeira vez, né? Foi ali em 2016, eu preciso dar um tempo, vou dar uma respirada. Uhum. O que eu falei com a Kitty, a minha esposa, falei assim, eu vou pegar o carro, que eu sempre andei de 4x4 no meio do mato, vou subir a montanha, né? Fui lá para a Serra da Mantiqueira e vou ficar uma semana lá. Peguei a bike, amarrei atrás do Jeep, fui para a montanha e lá fiquei. Levei uns livros, meu notebook e comecei a escrever. E escrever o que eu queria fazer da vida. Uhum. E agora o que eu vou fazer nos meus próximos 40 anos, começando pelos próximos 5, começando por esse ano aqui. E uma das coisas é como que eu começo a devolver um pouco de tudo aquilo que eu fui afortunado, né? E uma das primeiras coisas é como que eu devolvo aquela oportunidade que eu tive lá nos meus 14 anos, porque acho que tem muitos adolescentes, muitos jovens, Edu, que também, como eu, têm uma boa família, têm bons pais que incentivam, né? Que querem ver o filho estudando, mas que muitas vezes não conseguem, né? Meus pais conseguiram e deram isso para os quatro filhos com muito esforço, mas não são todos os pais que conseguem num país como o nosso, né? Principalmente quando a gente vai para a periferia, quando a gente vai para o interiorzão do Brasil, sai dos centros. A periferia das capitais, o interior não tem um mundo de oportunidades que a gente vê aqui no centro expandido de São Paulo, né? E ali eu já comecei a conversar com o Roberto e com o Léo. A gente já começou um primeiro desenho da Data Learning, ali surge o nome Data Learning, inclusive, a gente vai te procurar e começam ali as ideias da Data Learning, começam os primeiros rabiscos da Data Learning. Mas eu abri um conjunto de frentes naquele momento de possibilidades, né? Então eu abri um leque de possibilidades e deixei mais aberto possível, porque ali eu estava ali com 45 anos, falei, puxa, eu ainda não tenho condições de me sustentar por mais, imagino eu, 40 anos, 45 anos, eu vou ter que ter alguma outra atividade para poder, inclusive, fazer um incentivo nisso. Deixa eu ver o que eu vou fazer. Nessa de vendo o que eu ia fazer, comecei a me envolver em algumas consultorias, porque eu tinha lá um período de 1 ano combinado de não compete lá com a NetPoints, fui fazer alguns cursos também, me atualizar um pouquinho. E na hora que eu estou fazendo esses cursos, vou para lá, vou para cá, começa a ter os convites também. Eu falei, puxa, agora, volto a ser executivo, empreendo socialmente, fico como consultor e naquela dúvida ali, eu, tomei uma decisão. Voltei a ser executivo. Né? Mas ali o projeto já existia, o desenho do projeto, a ambição, o sonho, as pessoas que sonham juntas, né? E aí eu voltei a ser executivo 1 ano depois, com o convite de substituir o Roberto alguns meses depois na Múltiplos, que iria se aposentar para ser o CEO da Múltiplos, mas aconteceu que
Meses depois, a Múltiplos, a Latam decidiu fechar o capital da Múltiplos, já não ia ter mais a empresa Múltiplos, ia ser o programa de fidelidade da Latam, que é o Latam PES hoje, e perdeu um pouco o sentido para mim aquela posição. Tomei a decisão, junto com a minha esposa, sempre a gente toma as decisões juntos, falei, puxa, eu vou empreender então, vou voltar para aquele plano original. Só que era uma empresa de capital aberto, e quando é uma empresa de capital aberto, você é diretor estatutário, você anuncia, sai no jornal que você está saindo. Alguns veículos de comunicação anunciam. E headhunters, obviamente, pessoas não teve nem headhunter, teve um monte de gente. Marquetines da vida. Márcio e mais um monte de outras pessoas, eu me vi ali, puxa, o que eu faço agora? E eu ainda estava com 45 anos, não tinha passado um ano da decisão. Falei, ainda continuo então, puxa, vou então. O convite foi muito tentador do Itaú, né? Reestruturar a área de fidelidade, a área que eu sou apaixonado, adoro, amo Itaú, a casa que eu tinha trabalhado 10 anos, as pessoas que estão lá. Já tinha ambição de ser o Itaú Shop? Ainda não, ainda não. Ainda tinha lá um diagnóstico que o Itaú mesmo já tinha feito, lá do que queria do programa, o Schettini e os executivos lá tinham me contado, falei, puxa, adorei o que é. Tinha outras propostas, fechei com o que o Itaú queria, porque eu queria, de fato, voltar. E você tinha uma história, um relacionamento com as pessoas, super bom com o Itaú. E foi, assim, maravilhoso. Foram 5 anos, desde voltar em 2018 até sair em 2023, assim, espetaculares. Teve pandemia no meio, teve sucessão do Cândido, teve um monte de coisa acontecendo nesses 3 anos, mas muito aprendizado, muita realização. Você participou de boa parte disso também. Acho que o banco está num nível assim extraordinário, né? Acompanho o banco nos últimos 2 aqui depois que eu saí. Mais do que tudo agora é parceiro também, né? Parceiro do banco, exatamente. Nós atendemos o banco lá dentro do Itaú Shop, né? Então, muito feliz de ver todas as evoluções do banco, ter feito parte num pedaço de 15 anos da minha vida desses 100, né? E saber, né, agora olhando um pouco mais de maturidade, olhando, entendendo como que se dá a história de uma empresa de sucesso, o quanto que de conversa que não deve ter lá naquele grupo de sócios, né? Eu convivendo agora mais próximo de um dos herdeiros da família, né, que é um dos sócios aqui da Rock, inclusive, quanto que não deve ter de conversa para ter essa cultura tão forte, pujante, centenária, né? Um negócio maravilhoso. Então, certamente é Isso deixou on hold um pouco o Data Learning. Isso, e a Data Learning volta naquele momento. Eu saio do banco ali no comecinho de maio de 23, por uma questão de saúde, e efetivamente eu não conseguia fazer muita coisa. A gente até conversou. Aliás, eu aprendi muita coisa interessante. Aprendi, por exemplo, usar ditado do Google, né? Eu te contei. Né? Tudo eu usava o ditado do Google, que fazia aquela aquela linguiça horrível, mas eu dei a sorte, eu tenho muita sorte. Sim. O ChatGPT tinha acabado de sair. Eu jogava aquele texto lá, vinha Você foi o primeiro a me falar, cara, isso é muito forte. Pegava todo o meu texto ditado, e antes a minha irmã fazia isso para mim. Eu gravava, minha irmã jornalista, ela escrevia o texto para mim, porque eu não sou um grande escritor, eu falo, acho que melhor do que escrevo. Ela escrevia os textos para mim, eu escrevi muito texto, já que a minha irmã, na verdade, que escreveu, eu revisava no final. Então, o ChatGPT fazia isso, ele pegava o meu ditado, organizava sem erros nenhum de português, e eu ia lá e dava o meu jeito no final. E foi muito legal. Então, eu escrevi vários artigos daí já para o Data Learning, montando o que veio a ser Atirei o pau no gráfico. Atirei o pau no gráfico, virou o Data Learning, que virou o jovem Data Learning, aí com a primeira turma já saindo ali. Aí acho que vale contar um pouco. Em 2023. Que é um projeto muito, muito bonito, que a gente teve e tem assim, um carinho enorme. Não chegamos ainda a participar ativamente dele, mas eu acho que para quem nos escuta é muito importante conhecer o que é o Data Learning, o jovem dá Data muito Learning. orgulho. A inquietação é essa, né? Muitos jovens são como eu lá quando eu tinha 14 anos, né? Só que diferente de mim, ou eu quando eu tinha 17 ali, estava naquela dúvida, estou terminando o ensino médio, o que eu vou... Só que diferente de mim, não tem o dinheiro que guardou, né? Porque não foi menor aprendiz do Banco do Brasil, não teve a oportunidade que eu tive, e não passou numa escola pública. Né? Eu passei, porque eu estudei no Ângulo, eu passei numa escola pública. E muita gente muito boa, muito bem qualificada, mas não tem vaga para todo mundo.
O que esse jovem vai fazer? Se é um jovem de periferia, um jovem do interior que não tem acesso aos grandes centros, ele vai conseguir um primeiro emprego para ajudar na casa dele. E não vai conseguir realizar o sonho de fazer um curso que ele gostaria se o curso é nessa área que a gente pode ajudar, que é na área de ensino de dados, aprender com dados, daí que vem o data learning, cientista de dados, estatístico, alguma coisa ligada à aprendizagem com dados, né? Então, o que a gente fez foi desenvolver um conteúdo junto com um instituto chamado Instituto Prece, que é um instituto que desenvolveu uma metodologia solidária e colaborativa para alunos de ensino médio passarem no vestibular. Então, eles desenvolveram isso lá nos anos 90, no interior do Ceará. E hoje, se você pega os rankings que a gente vê no Enem, ITA, as grandes faculdades, Poli, Unicamp, FUVEST, você vai ver um monte de gente do interior do Ceará ocupando as primeiras posições. Não é à toa. Eles criaram uma metodologia de ensino que um ensina o outro. Se eu sou bom em matemática, eu vou ensinar matemática para você, do que é bom em história. E é sempre um trio. Então, a gente foi aprender com eles, a gente deu, mais uma vez, a sorte, porque o Léo conhecia, que é um dos sócios, ele conhecia, já tinha trabalhado em alguns movimentos sociais, conhecia o pessoal do Instituto Prece, ele é filho de cearense também, o Léo conhecia a turma, foi apresentar a gente foi encantado com a metodologia, eles toparam o desafio e a gente falou, vamos fazer então a primeira turma totalmente remota, nas cidades de Pentecoste e Cipó, no interior do Ceará. E a gente desenvolveu a primeira turma com jovens de 17 a 20 anos, egressos do ensino médio, que não tinham passado nos vestibulares, com o primeiro conteúdo com essa metodologia de ensino colaborativo e solidário, com um monitor do Prece junto com a gente. Então, a primeira turma foi um laboratório. A gente tinha o conteúdo de ensino de dados de 30 anos que o Roberto ensinava nas organizações todas, inclusive o próprio Itaú, né, que é um dos clientes lá da antiga Anova, né, que ele trabalhou durante anos lá no Unibanco e no Itaú, desenvolveu aquilo, encapsulou, só que com uma diferença. A gente já estava em 2023. Em 2023... Já tinha possibilidade de usar isso com inteligência artificial. Então, a gente já ensina esses alunos, egressos do ensino médio, a fazer perguntas. Prompts. Então, eles aprendem a trabalhar numa organização de 2025. Então, eles estão sendo inseridos numa organização para fazer boas perguntas e ajudar as pessoas da organização a saberem fazer boas perguntas, e eles entram também com a parte de análise de dados. Então, a gente trouxe toda aquela metodologia que você via lá nos programas de Six Sigma, Black Belt, nós adaptamos, trouxemos para o mundo agora das squads, dos produtos digitais, junto com a inteligência artificial, uma metodologia que em 3 meses a gente pega um aluno que sabia matemática do ensino médio e joga ele pronto para trabalhar numa organização como um analista júnior de dados. E assim, mais do que isso, né? Porque esse é o mercado que as empresas, bancos, Magazine Luiza e tantos outros precisam tanto, né, de cientistas de dados ou de pessoas que tomem decisões baseadas em dados, data-driven, etc. Essa é uma das competências atuais e do futuro. Então, é alavancar realmente essa pessoa, quase pensando de uma condição de risco social para um lugar de ser desejado pelo mercado. Isso. E aí tem um componente importante. Para garantir que esse aluno não vai, no meio do curso, ter uma necessidade de sair para... vou trabalhar num lava rápido aqui para ajudar em casa, a gente garante uma bolsa de estudo. Então, a gente patrocina o aluno com uma bolsa de estudo, então ele tem que ter a frequência, ele tem que ter a performance, e no final, se ele teve a frequência e a performance, a gente habilita ele a 2 coisas. Ele vai fazer um ensino superior em algumas instituições parceiras que nós escolhemos à distância, porque ele pode fazer lá de Cipó, daí o curso de graduação, por exemplo, de ciência de dados, né? Manter essa riqueza financeira que, nesse caso, é muito importante para aquela cidade, família, para aquele núcleo familiar e para aquela família.
E a gente habilita, e aqui que está o grande desafio, onde que a gente está hoje para escalar o negócio, habilita a ele a um emprego, um estágio numa instituição parceira nossa. Hoje a gente tem parceria com 3, uma delas é a Rock, e eu tenho a felicidade de dizer que eles performam muito bem trabalhando à distância lá no interior do Ceará. Hoje a gente tem no Brasil todo, né? A primeira turma foi exclusiva no interior do Ceará, mas a gente tem gente trabalhando, fazendo presencial, gente remota, espalhada no Brasil todo. E assim, é importante não só para eles, mas para a empresa. Para a empresa que contrata. Claro. Essas pessoas que rompem essa barreira, que trazem esse componente desse esforço para estar presente. Cara, comprometimento. De comprometimento, eles trazem uma energia para a organização. Diversidade, olhares exatamente. novos. Traz uma energia, assim, é necessário, eu diria. É mais do que importante para o jovem, é mais importante para a empresa do que para o jovem. E esse é o ponto. Essa inclusão, essa diversidade é mais importante para a empresa. A gente fala muitas vezes, uma das coisas a gente foi conversar com as empresas, pois esse daqui pode ser o seu jovem aprendiz, né? Lembrando eu como menor aprendiz. Pode ser o jovem aprendiz, porque as empresas têm que cumprir cotas de jovem aprendiz. Mas o cumprir cotas não é cumprir cotas, é bom para a empresa. São jovens que têm uma gana, uma sede de aprender, uma vontade de contribuir. É lindo de ver. E tem repertório. Tem repertório, tem metodologia. E o segredo também é que a Datalearn acompanha esse jovem, tanto no início acadêmico dele, porque é ensino online, né? Acompanha, como também no ambiente da empresa. Então, tem lá a pessoa que está recebendo, né, o tutor dentro da empresa, e tem o tutor da Datalearn que está acompanhando e fazendo essa tutoria à distância também. Então, a gente faz essa tutoria para garantir que esse onboarding seja tranquilo, porque essa pessoa nunca trabalhou numa empresa, né? Nem à distância, nem presencialmente. Então, o conteúdo não é só de dados, o conteúdo, a gente tem um conteúdo de inglês, então a gente tem professor de inglês e tem como trabalhar na empresa. Tem uma preocupação de comportamento. Etiqueta empresarial, comportamento, então a gente insere ela num ambiente, tanto que desde a primeira aula não é uma aula. O Roberto, que é o grande professor, não é uma aula, ele simula uma squad. Legal. Simula uma entrega, simula um job, simula uma apresentação para um diretor. Então já é uma simulação da empresa desde o primeiro dia. Então, quando o jovem vai apresentar para mim, por exemplo, eu vejo que tem um jovem apresentando, eu já sei que ele está preparado. Falei, esse está preparado. Vou fazer pergunta, eu sei que ele sabe responder. Cara, que legal, porque isso eu quero deixar para quem quiser conhecer mais, obviamente, né? Procurar o site da Datalearn, enfim, a gente vai deixar os links aqui, mas o que eu também não quero deixar de falar é esse capítulo mais atual, né? Que é a Rock Cantec, que é a sua diversão, seu desafio, sua paixão atual, e que, de novo, a gente tem o prazer de estar acompanhando, de poder apoiar vocês em alguns movimentos ali de liderança, mas quero te ouvir que desse sonho, né? Primeiro dizer o que é a Rock Cantec e que momento que você está desse sonho, porque o Datalearn é algo que, como você mesmo falou, já está presente, inclusive, na Rock como um das empresas que recebe esses jovens, mas isso é o Formigari nessa dimensão social e do sonho, né? Agora, o Formigari executivo na Rock, me conte um pouco que pedaço da vida você está agora. A Rock também dá aquelas coisas bem interessantes. Lá na NetPoints, no final da NetPoints, lá em 2016, teve um dia que eu lembro que eu estava dirigindo, eu recebo uma ligação de uma pessoa que eu não conhecia, era o Maurício Nicoleto. Que ele tinha visto algumas matérias da NetPoints e falou, puxa, sou o Maurício, eu trabalho aqui com o Alfredo Vilela, não sei se você o conhece, eu não conhecia, né? Sabia de nome quem era, mas não conhecia. A gente tem um fundo, a gente investe em empresas de tecnologia na área de varejo, estou muito interessado em ver os movimentos de vocês. Topa falar? E a gente estava naquele momento da confusão, ali dos sonhos, dos sócios, da crise de interesses ali, né? Falei, pô, Maurício, não é o melhor momento para a gente conversar, mas se a gente conseguir resolver o que tem que resolver aqui, a gente conversa, e acabou que pelo menos não resolveu do jeito que eu imaginava. Não, né? Fechou como... A NetPoints evoluiu de outra forma, não do jeito que eu imaginava. Ficou lá
e 3 anos depois seguiu o caminho dela lá, sendo vendida para Dotes, né? Uhum, Foi sim. isso que aconteceu. Depois eu volto para o Itaú, assumo o programa de fidelidade, como eu falei, depois assumo a área de cartões de novo, transformo o programa de fidelidade em algo muito mais amplo, que além de um programa de fidelidade é um marketplace, é o Itaú Shop, tudo aquilo que todo mundo conhece. Saio do banco e meses depois que eu saí do banco, tem uma ligação de novo do Maurício e da Luciana da Indiana querendo conversar comigo, porque eles tinham algumas investidas, se eu tinha interesse em participar como advisor ou um conselheiro. E eu estava me preparando para isso já, para ser conselheiro, alguma coisa também, né? Já tinha feito os cursos na Dom Cabral, no IBGC, na própria GoNew, mas naquele momento não estava legal, eu ainda não estava conseguindo trabalhar, ver planilha, essas coisas. Falei, puxa, agradeço, mas não dá, acabei de sair do banco para me cuidar, né? Foi mais ou menos ali em julho, agosto de 23. Falei, vamos, no final do ano a gente vê, a gente conversa de novo, vocês têm meu contato. No final do ano eles entraram em contato de novo, falei, olha, tá melhor, mas não tá legal ainda, voltamos a conversar ano que vem. E em fevereiro o Alfredo me ligou, puta, passa aqui no escritório, vamos conversar, vamos tomar um café, queria entender melhor o seu momento. Daí eu não conhecia o Alfredo, fui conhecer. O Alfredo contei, ele nem sabia direito exatamente porque que eu tinha saído lá do banco, eu contei e falei, Alfredo, ó, cara, trabalhar não dá ainda, cara, não dá, mas vir aqui, eventualmente participar do conselho, ele tinha uma investida lá da Indiana, que ele tinha controle, que eu conhecia bem, inclusive os empreendedores, porque tinham trabalhado comigo na Fininvest, que era a Izio, que era uma empresa muito legal, que tinha uma plataforma de cashback, atendia o varejo, bem inspirada assim no modelo da NetPoint, só que ao invés de pontos era cashback. Daí eu olhei os números com ele no dia e falei, olha, dá para fazer algo muito maior e muito mais interessante no ecossistema de varejo, olhando hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, com os aprendizados que eu tive da NetPoints e tudo que eu vivi os últimos 5 anos de banco, a partir de um negócio que eu comecei daqui. E eu peguei uma folha e rascunhei para ele. Ele falou, uau, você me ajuda a fazer? Brilhava o olho dele assim. Eu falei, ajudo. O que você precisa? Eu falei, eu preciso só participar. Eu não consigo executar. Mas eu consigo participar, estou do seu lado aqui, a gente monta o time, eu consigo participar. E aí foi. Em março, efetivamente, eu me juntei daí e a gente começou a desenhar e eu era basicamente o cara que estava no conselho da Izio, do conselho da Izio, eu assumi o conselho da Izio e fazendo advisor de M&A, vamos dizer assim. A gente olhou as empresas que tinham para compor o ecossistema do que viria a ser a Rock, que a gente chamou de New Company na época, e eu explico o que a gente quer entregar, mas a gente olhou esse ecossistema, falou, tem essas 20 empresas aqui, dessas 25 eu já conhecia, que já tinham atendido o banco e eu tinha sido cliente, eu já conhecia empreendedores, as outras 15 não, vamos ver se elas estão a fim de conversar ou não, e a gente acabou evoluindo com 3 empresas, dessas 3 a gente evoluiu, fechou com 2, evoluiu, e lá em maio a gente assinou um MOU de um acordo de intenções para fazer aquisição minoritária de 2. Uma delas a Props e outra delas a Luxury Loyalty. Uma de CRM analítico para varejo e uma de Marketplace Loyalty, principalmente para o mercado financeiro, principalmente bancos, né? E só que aconteceu um negócio super importante no mês de maio também. No mês de maio, eu faço retorno todo mês no médico, em função da cirurgia que eu fiz do transplante de córnea, e foi o mês que, pela primeira vez, o médico achou que dava para tirar pontos da minha córnea. E ele tirou 3 pontos, são 16 que eu tomei, tirou 3 pontos. E quando ele tirou os 3 pontos, eu voltei para casa e parecia que eu era outra pessoa. Até aquele dia parecia que eu estava com a córnea esticada, tudo me irritava, eu ficava até 10 horas da manhã na frente do computador, eu não conseguia mais abrir o olho. Eu não conseguia ler um livro em papel, não conseguia ler um tablet, eu não conseguia ficar com o celular muito tempo. A partir daqueles 3 pontos, eu me peguei trabalhando o dia inteiro no computador, porque eu parava quando irritava. Eu peguei lendo livro, eu lembro que eu tinha ganho um livro da Betânia Tanuri, e eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer, o primeiro livro que eu vou ler, quando eu puder ler, vai ser o seu. E eu peguei e falei, eu vou ler o livro dela agora. E eu mandei uma mensagem, estou lendo o teu livro. E aí eu falei, Alfredo, cara, eu estou conseguindo ler.
estou conseguindo fazer tudo, dá um tempo, se isso daqui for verdade mesmo, eu tenho uma proposta para te fazer. Daí passou 2, 3 semanas, eu fui lá no escritório, tem uma proposta, cara, eu vou assumir esse negócio. Eu quero fazer acontecer. Ele falou, você tem certeza, Formiga? Não é melhor contratar alguém? Eu falei, não, tenho certeza. Eu vou fazer acontecer. Não está zerado, porque o olho direito eu não enxergo, só o olho esquerdo que está o transplantado. Eu falei, mas, cara, eu consigo trabalhar, cara, como eu trabalhava antes. Deixa eu fazer. Eu não conheço ninguém melhor do que eu mesmo para executar essa estratégia. Deixa eu fazer. Ele olhou e falou, vai então. E assim, então eu tenho uma gratidão enorme, primeiro por ele ter me chamado, segundo por ele ter co-criado o desenho comigo, dado autonomia para fazer o M&A, e terceiro, confiado aqui a execução agora, né? Como presidente e sócio da empresa. E no meio do caminho surge mais uma, que ele já tinha negociado no passado, que é a Binex, lá do Gibote que você conheceu, e a gente viaja para Rio Preto. E assim, aquelas coisas, eu desço, não conhecia o Gibote, não conhecia o Gibote, quem tinha me falado do Gibote era o Staub, que o Staub era investidor lá, tinha falado muito bem, você precisa conhecer o Gibote e você são parecidos, muito parecidos, é aquela coisa do valores. Papo. E na hora que o Gibote vai me pegar no aeroporto, eu entro dentro do carro, em 2 minutos eu tinha certeza que ia fechar o negócio. Tinha certeza, não conhecia o Gibote. A gente passou o dia juntos, acabou o dia, ele falou, Formiga, eu tenho certeza que a gente vai fechar o negócio. A gente não falou em números, não falou em valuation, não falou em nada. Semana seguinte voltei com o Alfredo lá, e dali em 2 meses estava um deal fechado, e em 15 de setembro a gente anuncia a ROC ao mercado com a soma das 4 empresas, 15 de setembro que é o dia do cliente, inclusive. Que bom. Lá no evento da Abras. E aí, o que é a ROC? O varejo tradicional, ele tem sofrido, o varejo tradicional que eu digo, supermercados regionais, as farmácias regionais, o varejo de alta frequência principalmente, mesmo os bancos tradicionais, os bancos que têm agências, não os bancos digitais e não o varejo eletrônico. Então, estou chamando... Tudo isso eu estou chamando de varejo tradicional. Uma seguradora tradicional é varejo, para mim é varejo. Eu venho do varejo, né? Tem gente que acha que banco não é varejo, eu acho que banco é varejo. Mas o varejo tradicional está sofrendo uma concorrência brutal do que a gente chama de plataformas digitais. Daí tem N plataformas digitais de todos os tipos. E essas plataformas digitais, elas investem de maneira muito pesada. Mas enquanto o Itaú, enquanto um grande player de seguros tem condições de competir, porque também investe muito pesado em tecnologia, um player regional não tem a mesma condição de competir. Mesmo um grande supermercadista regional não vai investir bilhões em tecnologia, não vai. Então a tese da ROC é, nós seremos uma plataforma de plataformas. Plataforma de plataformas. Nós vamos entregar uma plataforma para cada varejista poder competir com as plataformas digitais. Então, no final do dia, o que eu quero entregar para um supermercado, para uma farmácia, para um banco que não tem condições de fazer o investimento, principalmente supermercado e farmácia, que é altíssima frequência. E aí eu vou explicar o porquê, que principalmente supermercado ainda, mais ainda. Uma plataforma que permite ele competir com os caras que estão roubando o protagonismo dele, que lá no banco a gente chama de principalidade. O relacionamento, para quem mora no interior como eu, quem vem do interior, você está morando agora, né? O dono do supermercado, normalmente você sabe quem é. No interior, as famílias estão na segunda, na terceira geração dos donos, eles nasceram ali nos anos 60, anos 70, alguns anos 80, estão na segunda ou na terceira geração. Você sabe quem é o dono, você sabe quem é a família, você conhece, você sabe quem é. Então as pessoas têm muita confiança naquele relacionamento. Então, por isso que tanta dificuldade dos grandes players de montar de um Carrefour, de um Pão de Açúcar, de um Walmart, competir com esses varejos regionais, porque eles se relacionam com a população, se relacionam com a indústria regional, eles montam um negócio muito forte. Mas, hoje, a tecnologia está sendo uma barreira e um competidor forte, porque as grandes plataformas vão lá e começam a vender produtos para as pessoas que compram no aplicativo. As pessoas estão comprando via aplicativo. Então, ele vai lá e abre e compra
a margarina no aplicativo, compra Uhum. cereais no Sim. aplicativo, compra leite de caixinha no aplicativo, compra cerveja no aplicativo, compra vários dos produtos que tradicionalmente se abastecia no supermercado dentro do aplicativo, principalmente mercearia, essas coisas. Não vai comprar. Mais dificilmente compra uma carne, Carne, uma fruta, mais difícil mesmo. hortifruti, né, um pão, mais difícil, mas boa parte do abastecimento está indo por esse tipo de canal. Uhum. Ao mesmo tempo, ele não desenvolveu uma capacidade muito grande de transformar a sua experiência digital. O que a Uhum. Roque quer fazer é usar os dois principais ativos que o varejo tem, Uhum. que são as pessoas, Uhum. e as pessoas representadas aqui pelo colaborador, Uhum. que faz o contato pessoal, que Uhum. atende, que dá o calor humano, mais uma Uhum. vez, Uhum. que olha no olho, que dá Uhum. o bom dia, que conhece pelo nome, né? Está ali na vizinhança, e os clientes. Uhum. Então, colaboradores e clientes é o principal ativo, pessoas, e o segundo, aqueles dados que as pessoas deixam toda vez que vão lá E que fazer esse uma compra, supermercado não tinha nada navega mesmo. no seu ambiente digital. Então, transformar pessoas e dados, quando você embala isso numa experiência que você envolve num produto e tecnologia, com inteligência artificial, uma baita experiência digital, que a gente chama de Produtec aqui, Uhum. você transforma tudo isso em audiência. E audiência demanda conteúdo. Então, você entregar conteúdos pertinentes, personalizados, que façam sentido, que conversam com aquilo que você viu na loja, Uhum. que tragam calor humano e que a pessoa se sinta acolhida, né? Uhum. Essa experiência física e digital ao mesmo tempo, uma plataforma não vai entregar. Entendi. Então, é isso que a gente quer entregar para cada varejista, possibilitando ele não só aumentar a fidelidade, o engajamento, o encantamento, o uau que o cliente vai ter nesta nova plataforma que a gente entrega, mas expandir. É aí que entra a categoria de expansão, porque um dos aprendizados importantes das teorias todas de satisfação de clientes é que tem 3 grandes categorias de satisfação de cliente. Aquela, número 1, que é a básica. Uhum. Elimine problemas de qualidade. Não Uhum. pode ter problema de qualidade. É onde Uhum. a gente se debruça 80% do tempo. Uhum. A segunda, atenda os Uhum. itens necessários. Sim. Atenda aquilo que o cliente pede. E a terceira, Encante o cliente. encante o cliente. Expanda o nível de satisfação. Faça ele falar uau. Uhum. Mas tem um negócio que a gente aprendeu aqui, Uhum. que está aqui nesse livreto aqui, Cultura Sim. Encantec, inclusive, que o uau tem prazo de validade. O uau eu falo e daqui a pouco eu esqueço. Uhum. Então o uau tem que ser contínuo. Continuamente eu tenho que estar desenhando experiências para o cliente ficar uau, uau, Legal. uau, igual o cachorro. Tem que ficar falando uau, dura 90 dias, tem prazo, tem um prazo de validade. Então é essa experimentação contínua que a gente tem que desenvolver junto com o varejo do uau. E aí a gente entrega 2 produtos novos dentro dessa experiência. Um primeiro é um feed. A gente muda o formato de relacionamento daqueles banners que você rola Uhum. e que tem um carrossel de 3 promoções ali, para um banner infinito igual do Instagram, igual do TikTok que você está acostumado. Então, o varejista ele pode postar tudo que ele posta no TikTok, Que os legal. vídeos dentro do aplicativo dele. E mais, ele pode trazer os fornecedores dele para postar. E aqui que é interessante, na hora que ele traz a Coca-Cola, a Ambev, a lojinha do lado, que quer anunciar no aplicativo porque ele tem a melhor audiência da cidade, é o supermercado que tem. Uhum. Um cliente que usa o aplicativo do supermercado vai 7 vezes em média no supermercado. Legal. 7 vezes em média. Quem não quer esse Isso, cliente? sem dúvida. Quem não quer? Todo mundo quer esse cliente. Lembra do Bom Preço, Sim. lembra do Hipercard. Sim. Todo mundo queria aceitar o cartão do Bom Preço, que era o Sim. Hipercard. O Hipercard criou o maior cartão de crédito do Nordeste, Sim. e um dos maiores do Brasil, porque dava aceitação na lojinha do E, lado. e isso que você traz, para mim, assim, e conversa muito com qualquer setor, com qualquer empresa, com qualquer lugar de liderança, que é como encantar o cliente. Aí vem, né, o Roque Encantec, né? E, aliás, o livrinho de cultura o manual de cultura é uma prova de que você acredita firmemente que a cultura é um elemento agregador, é uma cola, é um catalisador de resultado, né? Então, assim, eu estou muito animado de estar próximo, de ver o crescimento e ver o sucesso
da ROC, e acho que esse é um momento que você está consolidando toda a sua história pessoal e dos líderes que estão com você, que também conheço, né? Num lugar que tem uma proposta de valor, tem um sonho coletivo acontecendo e tem uma forma de fazer, né? Que, para mim, nos episódios, né, a gente acaba falando em vários momentos sobre a Atimagenos, o que a gente faz, mas para mim hoje, nessa conversa, é tão prazeroso te ver, acompanhar a tua trajetória e me sentir ou nos sentir projetados em momentos diferentes, né? Seja de cultura, de liderança, de coaching ou mentoria, que é assim, dá muito um orgulho de torcer, continuar torcendo por você e por vocês. E você vai ver aí, Edu, na hora que você lê, Uhum. são alguns elementos, mas tem 4 elementos principais do que a gente chama de cultura em Cantec. O primeiro deles a gente chama liderança. Uhum. E liderança no seguinte sentido: encantamento começa dentro de casa. Você não encanta seu cliente, você encanta primeiro o seu colaborador. Sim. Com empatia, Uhum. respeito e generosidade. Uhum. São 3 elementos fundamentais. Sem Legal. isso, você vai entrar num supermercado, você vai entrar numa empresa de call center. A gente foi almoçar num restaurante que tinha um nome muito interessante ontem. Não vou falar o nome do restaurante aqui, mas é um nome bastante afetuoso. Uhum. Estávamos todos nós no comitê de estratégia da ROC, a gente sentou. A primeira coisa que a pessoa que veio nos atender foi falar, não foi boa tarde, sejam bem-vindos, fala, não tem frango. A gente olhou assim, meu Deus. Então, bom dia. Então, imagina como ela não foi tratada antes, Sim, né, para sim. ela atender a gente Claro. assim. Então, certamente não tem um tratamento naquele lugar acolhedor, Claro. generoso, de respeito. Então, não adianta nada você montar um programa de selinhos naquele restaurante para o cliente voltar se você não tem o básico. Já né? sabe que ele não vai voltar. Mas voltando lá no supermercado, o feed é uma peça fundamental que as redes sociais usam hoje. Então, você entra na dinâmica do consumidor e ele pode dar like. E as plataformas usam a economia da atenção. E na hora que o supermercado, o varejo, coloca aquele feed, ele começa a ter uma receita que ele não tem, que ele sempre teve, que é a receita do tabloide que ele vendia, o tal retail media, que ele sempre teve receita de anunciante, agora no mundo digital. Então ele passa a ter aquela receita da Coca-Cola, da Ambev, quem sabe amanhã da Stellantis, da Samsung, da Apple, que ele não vende ali dentro. Porque é um marketplace indireto que ele está ampliando. Por enquanto só de mídia, e ele pode clicar, por exemplo, naquele ferro de passar roupa que ele está vendo ali da Tramontina e pode comprar agora, o que a gente chama de gôndola estendida. Ou seja, tudo que você não vende na gôndola do seu supermercado porque não cabe na sua loja, agora você estende dentro do seu app e vende no seu aplicativo. É o Itaú Shop. Isso, é o marketplace. É o marketplace. E aí ele começa a ter receita nova e mais do que ter receita nova, ele atende melhor o cliente dele, porque se eu sei que o Edu tem hábitos saudáveis de compra frutas, compra iogurte, eu vou oferecer um mixer para ele. Claro. Então é muito poderoso o hábito de consumo de supermercado. E a ROC oferece isso, né? Essa inteligência Essa inteligência, essa inferência e essa combinação de elementos que ele sozinho poderia fazer, mas o investimento é muito alto. A gente leva esse grau de competitividade para esse é o sonho grande que a ROC passa a levar. Cara, essa é uma história que vai longe, que a gente vai ainda voltar para conversar sobre ela, e quero até, para encerrar, ou para encerrando, escutar de você que mensagem ou que síntese você traz para quem está empreendendo ou está liderando time ou uma organização da tua jornada até aqui, que ainda tem mais passo pela frente, que você sente que é fundamental para o momento que a gente está vivendo, que também não é trivial, né? Sempre me perguntam como que é esse negócio de ser executivo, ser empreendedor, né? E quando eu olho em retrospectiva, quando eu assumo o papel de executivo numa grande instituição, como a gente citou várias aqui, eu sou executivo, eu não sou sócio da empresa, ou eu não estou lá no comando principal, no board de sócios, por exemplo, eu uso
todos os atributos que eu aprendi de inovação, criatividade, sem perder aquilo que eu preciso como executivo, de disciplina, de foco no resultado. Então, um executivo tradicionalmente é aquele cara que executa, né? Que tem um conjunto de objetivos pré-estabelecidos que ele tem que cumprir. Uma parte ele co-criou, mas uma parte grande ele recebeu, que veio do conselho, que veio para ele executar, porque as diretrizes vêm do comitê de estratégia, vêm do conselho de administração, a gente executa. Mas o como executar, né? O que vem, o como, a criatividade tem que estar ali presente, e aí que entra a magia de envolver os times e fazer a coisa ficar gostosa, divertida e tudo mais. Então, é isso que eu tento colocar no meu dia a dia como executivo, de fazer o negócio ser prazeroso e ir além daquilo que meta, né? Eu sempre falo, meta, às vezes a gente fala assim, executivo tem muita meta, né? A gente tem que entender que meta vem do, acho que é do grego, né? Do grego, que é transformar. Isso. Meta é transformar. É sair de uma condição aqui para uma condição superior, né? Eu até brinco que talvez a palavra mais fácil de usar meta é metamorfose, que é a mudança de forma que da borboleta, né? Metanoia. Borboleta é uma lagarta, ela pode se transformar numa borboleta se ela fizer a metamorfose, né? Então é isso. Como que a gente faz as pessoas entenderem que estabelecer metas, que é o que as organizações fazem, é um negócio para ela se transformar em algo superior do que ela está hoje. Então, legal. Esse é um primeiro princípio. E é isso que eu faço. Meta é bom. Meta é bom para a pessoa. Às vezes as pessoas trabalham meta como uma coisa ruim. Eu não vejo dessa forma, porque eu entendo que meta é uma coisa transformacional para algo superior. Né? Não é aquela coisa, tem que bater meta, tem que fazer isso. Não. É uma coisa que eu escolhi para me transformar para algo melhor, superior. Então, e quando eu estou no papel de empreendedor, todo mundo fala, o empreendedor é aquele que tem um rompante criativo, sim, é aquele tem que liberdade, vai fazendo, autonomia. aquele caos, aquela coisa caótica. Não, daí eu lembro que tem método. As coisas têm método. Criatividade tem método. Palavra grego que é caminho para obter resultado. Caminho para obter resultado. Criatividade tem método. Produtação tem método. Design tem método. Exato. Experimentação tem método. Eu lembro uma vez que eu fui fazer no banco, uma vez, um brainstorming. Eu chamei, vamos fazer um brainstorming estruturado. Eu falei, mas não existe brainstorming estruturado, não existe. Eu falei, gente, tem um método. Eu aprendi quando eu fiz o curso de Six Sigma. Mostrei e falei, nossa, existe mesmo brainstorming estruturado. Parece uma coisa contraditório, que é contraditório em termos, mas não é. Então, quando eu estou nesse papel de empreender, de inovar, de criar coisas novas, eu trago o método. E essa coisa a gente aprende. Pode não ser o seu competência natural, mas você desenvolve, você treina. Então, tem que lembrar no papel que você está que você pode exercer papéis, né? Você pode se colocar naquele personagem de fazer aquele papel quando você está executando aquele papel, porque nós exercemos esses papéis, esses personagens várias vezes durante o dia, e você veste um chapéu. Tem até um autor muito interessante de criatividade, inclusive, que faleceu agora, acho que em 2021, que é o Edouard de Bono, que um dos... Exatamente, seis chapéus pensantes, que ele, inclusive, fala, numa tomada de decisão, quais os chapéus que você vai usando para você percorrer para ter uma boa decisão, uma sessão de criatividade. Então, durante uma mesma sessão, você pode, imagina, durante uma carreira como empreendedor ou executivo. Então, esse é um primeiro aprendizado. E o segundo é aquele que eu falei no começo, né? Tem uma frase que eu escrevi uma vez, Edu, eu tinha 20 anos. Eu lembro que eu tinha voltado de um almoço, eu trabalhava na União, Açúcar União em Limeira, eu estava fazendo... Acho que eu tinha começado ali o trabalho como analista de qualidade, né, meu primeiro emprego como estatística. Eu voltei do almoço e escrevi uma frase. E até hoje essa frase... ela faz sentido. Ela grudou em mim. Foi natural, assim, porque eu estava estudando variabilidade, né? Estava estudando planejamento de experimentos. E a frase é assim: nada é igual. As diferenças é que podem ser insignificantes. Porque em estatística você estuda grau de significância, significância estatística, né? Toda hora que você está fazendo um teste de hipótese, um planejamento de experimento, você fica tentando encontrar se tem diferença estatística, né? Até quando o Bonner fala mais ou menos 3 para mais ou para menos, é se está dentro da margem de erro. Então, a estatística fica buscando estabelecer se tem diferença, mas ela nunca fala que nada é igual.
A estatística não fala isso é igual. Ela fala a diferença não é significante. Então, estatística, não é igual, A não é igual a A. Não tem diferença significativa. Isso é muito interessante, porque traz um componente de variabilidade, de diversidade, muito interessante. Então, para mim, todo indivíduo é diferente do outro. Talvez o meu óculos não esteja adaptado ainda para encontrar, mas eu não posso tratar duas pessoas iguais. Elas merecem tratamento individualizado sempre, uma escuta individualizada sempre. Eu tive um professor que foi o Ademir, não sei se você chegou a conhecer o Ademir, um mestre meu e do Roberto, ele deu curso de regressão, planejamento de experimentos, que ele falava brincando assim para a gente no meio da aula. Vocês, estatísticos, deviam acender uma vela todo dia à noite para santa variabilidade, porque é ela que garante que a gente existe enquanto profissional. Mas, na verdade, a humanidade, o mundo, o universo só existe porque as coisas têm essa variabilidade. A gente, às vezes, quer tornar as coisas todas iguais, procedimentar. É divertido porque é diverso. Tratar igual. Não, cara, eu parto do pressuposto que eu tenho que tratar diferente, porque as pessoas são diferentes, elas merecem tratamento individualizado. Então, acho que isso é outra coisa. Então, vestir os chapéus em momentos diferentes e lembrar que todo mundo é diferente, por menor que seja a diferença. Cara, é muito bom te ouvir, porque a gente termina do lugar que a gente começou, basicamente, que é a sua história única, e ela traz pontos de aproximação com muitas pessoas que estão nos assistindo, nos escutando. Então, quero agradecer muito. Nossa amizade aí tem 20 anos. Eu tenho bastante orgulho de dizer que muitos clientes se tornam amigos, então você está nesse hall de clientes amigos. Um prazer ter você aqui. E nós vamos voltar, seja um outro episódio, outros momentos. Então, espero que, para vocês que nos assistiram, nos escutaram, tenham vontade também de empreender, de fazer suas carreiras acontecerem. E, se precisar, Formigari também está nas redes sociais. A Rock Encantec é um dos projetos atuais das diversões do Formigari. Tem o Data Learning também, enfim. Estamos juntos e gratos por terem nos assistido e nos escutado. Muito obrigado, Edu. Obrigado pelo convite. Prazer estar contigo e tudo que você falou é verdade. Um grande prazer ter convivido com você os últimos 20 anos, com o Arthur também um pouquinho mais, né? Ele um pouquinho antes estava lá com a gente no Unibanco também, então uma honra dividir esse palco com vocês. Legal. Então, muito obrigado. Até o próximo episódio de Atma Talks.